Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazai quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo trago as operações que realizei no pregão de hoje, último pregão da semana, 9/9 de 2022. Bora lá ver aí as nossas operações aí de hoje. Antes de mais nada, pedir aí gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito e dizer que o intuito do canal é trazer o resultado que obtemos através do nosso setup de forma transparente, seja os dias de ganho ou os dias de perda. E dizer que o intuito do nosso setup é ajudar o trader iniciante a tirar a subjetividade do mercado enquanto vai ganhando tempo de tela, deixando pontos claros de entrada, seus alvos e stop. Existem várias formas de operar o nosso setup. E desde o dia 1/6 de 2021 temos os vídeos no canal. Então quem tiver interesse, dá uma maratonada, vê no canal aí. Lá também tem instruções de como solicitar o nosso setup para teste. Já adianto, não é fácil, não é ganho fácil, tem que ter disciplina. Mas, como eu sempre falo, garantias no mercado não temos. Porém, se a gente seguir com disciplina, à risca todas as recomendações, ficaremos alinhados com as estatísticas e bem municiado pelas probabilidades. Beleza? Voltei, como eu tinha falado, a operar aí com 3 sinais, 3 entradas, porque o excesso é ruim, porém uma só estava ficando pouco, porque a gente tomava um stop lá e aí não operava mais, e as outras, as entradas sequentes, acabavam pagando na maioria dos dias, pelo menos foi assim nesse mês. Mudei muito, de forma drástica, a forma como eu operava, por causa do mês de julho, que foi ruim, Tomamos um revés que faz parte, tá? Não dá para ganhar todos os meses, mas atrelado a N fatores, bagunçou o psicológico, falei, não, tem que proteger a operação, só que não fugir das estatísticas. E quando eu saí das estatísticas, começou a bagunçar mais ainda o emocional. Óbvio que a gente sempre tem que melhorar, hoje mesmo devolvi para o mercado, então de repente, se fizer 2 entradas e as 2 forem take, talvez não tenha necessidade de buscar a terceira. Mas tem que ser corajoso. Quando tiver tomar 2 stop, entrar na terceira e vamos ver o que dá, Então eu vou fazer assim, hoje eu não fiz, mas vou fazer assim, tá? A partir de agora, se deu 2 entradas e as 2 deram positivo aí mais do que 10% do capital, não opero a terceira. Caso esteja com o capital inferior aos 10%, aí eu arrisco a terceira sem problema. Desde que eu faça isso todos os dias, Porque a gente tem que operar igual todos os dias para poder ficar amparado pelas estatísticas de probabilidade. Se ficar inventando modo e cada hora fazer de uma forma, até dá certo, Só que não com o setup, Precisaria fazer outro tipo de análise, Porque no setup, se você ficar pulando, mudando a forma de operar, vai dar ruim. No longo prazo você vai perder as características do mesmo. Então bora lá, sem mais falatório, adiantar aí, mostrar as nossas entradas e no final o valor que tive. Lembrando, o setup aqui operamos em conta real do mini índice e estou fazendo uns testes aí no dólar. Ainda não estou trazendo o operacional, ainda estou fazendo backtest na conta de simulador. Então no final também mostro o resultado, mostrei ontem e mostro o resultado de hoje do dólar operando aí com um contrato, limitando a entrada aí a 5, 6 entradas, beleza? Então bora lá. Então, adiantei aqui, Candle 9 nos dando um alerta de compra, precisamos aguardar o fechamento do Candle, tá? Uma coisa muito importante dizer é que o capital mínimo para operar com o nosso setup é de R$1.000 por contrato. Estamos operando 5 contratos, para isso no mínimo 5.000. Por quê? Desta forma, pelos estudos, é o capital que a gente precisa para absorver os dias de stop, sim, dias, porque nós vínhamos de uma sequência grande de stop, Então você precisa ter margem para poder sobreviver no mercado e ir revertendo aos poucos, Não é reversão não, porque reversão eu particularmente estou fora. Preço médio de reversão funciona para quem tem muito capital, que você vai ter que ter margem para absorver, arriscar muito para ganhar pouco, Então funciona, mas eu não tenho capital e nem coragem para todo esse risco aí. Beleza? Então fechou verde, ordem oco configurada. Nosso stop de 200 pontos para os 5 contratos. Alvo. Primeiro alvo, 300 pontos para 3 contratos. Segundo alvo, 400 pontos, 1 contrato. E o terceiro alvo lá, 500 pontos, 1 contrato. Caso o mercado avance a nosso favor,
né, nos dê chance, vai executar aí 3 contratos e vai trazer os 2 contratos restantes para o break-even, meio ponto acima da entrada. Beleza? Dali para frente, cada tick que o preço for a nosso favor, enrolou a linha, hein? Ativa o trailing stop e aí ele vai puxar o preço, né, o nosso stop gain, para 150 pontos do nosso preço. E conforme o mercado for subindo, ele vai subindo, como diz o Leandro, vai enforcando o gato, né, o trailing stop, vai enforcando a operação até buscar o nosso segundo, terceiro alvo, ou até voltar e tirar no stop gain, beleza? Faço aqui no máximo 3 operações dia, como eu já tinha mencionado, e vou estudar aí, né, caso tenha 2 takes direto, não fazer a terceira. Mas enfim, a gente vai fazer no máximo 3 operações, tá? Caso o mercado dê algum outro sinal também, a gente faz uma operação simultânea, ou seja, estamos comprados, deu mais um sinal de compra, a gente compra mesmo assim. Caso der o terceiro sinal, não executamos, beleza? Vou adiantar aqui. Adiantei aqui, o Candle 10 também dando um alerta para a compra. Precisamos aguardar o fechamento, porque ele pode perder a coloração no último segundo. Nesse caso, fechou verde. Comprei mais 5 contas a mercado ali, ordem oco configurado, mesmo esquema. Os alvos 300, 400, 500 pontos com 3 contratos, 1 e 1. E o stop 200 pontos. Importante deixar a ordem oco configurado para que ele posicione automaticamente com referência ao ponto de entrada, né? Porque percebam que ele faz um preço médio ali, posiciona os stops, aí ele não fica exatamente a 200, né? Porque ele faz já a média, óbvio, né? E para fazer manualmente isso daí vai te dar uma dor de cabeça. Então é importante deixar a ordem configurada para que você possa lá e executar mais fácil aí o operacional. Então vamos adiantar aí. Aqui parei para vocês verem que o Candle 12 voltou contra, ficou a 2 ticks ali de nos estopar, né? E não fazemos nada, tá? A gente não sai de uma operação na mão. Por quê? Porque não sai, cara. O setup é feito dessa forma. A gente tem que deixar buscar o nosso take. Porque se a gente sai aí na mão nesse momento, a gente ia deixar de perder 2 pontinhos, 3 pontinhos, 3 ticks, né? Vai dar alguns pontos aí. Que não vai fazer diferença alguma no longo prazo. E percebam, ele vai buscar lá o nosso take. Então se você sai, depois fica com cara de bundão lá. Fui mão de alface. E assim, tentei me adaptar de outra forma, de zerar a operação na mão? Não, mas porque a gente é corajoso, quando perde bunda mole, quando ganha, não vira. É entrar aí, traçou a sua estratégia, é take ou stop com a proteção aí do enforca-gato, mas não faço nada diferente disso, porque psicologicamente operar esse setup saindo na mão não me deixa contente, porque toda vez que eu saio na mão, ele vai lá e busca os alvos. E às vezes que eu não saio, ele volta e estopa, né? Incrível, mas não é perseguição, é apenas um padrão do mercado, então eu tenho que optar uma forma ou outra. Então eu prefiro deixar buscar, porque como o risco de retorno é maior, às vezes que ele buscar, ele vai cobrir os stops no longo prazo. Então é assim que eu prefiro trabalhar. Mas se você optar por testar o nosso setup, se você não fizer dessa forma, a probabilidade de você ter um prejuízo é maior, tá? Então siga a risca, deixa buscar take, não sai antes da hora porque você pode se arrepender. Aqui nesse ponto ele busca lá o primeiro alvo da nossa segunda operação, né? Então ele já traz para o 0 a 0, já está configurado de forma automática. Se você não tiver o Profit Pro, você vai ter que fazer essa proteção manual, é mais chatinho, mas dá para fazer também. Então a partir daí, trouxe para o 0 a 0 e cada tique acima dos 300 pontos que ele for andando, ele vai puxando o stop, deixando a 150 pontos aí do preço, tá? Então o mercado começou a recuar, então eu vou adiantar mais um pouco aqui para vocês verem como desenrolou. Desta forma, né, na nossa primeira operação, a gente já não perde mais nada. Lembrando que ainda estávamos com 5 contratos da segunda operação, ainda estávamos expostos aí com 5 contratos. Aqui ele busca aí o segundo alvo, né? E aí ele vai buscar lá o nosso terceiro alvo. Bagunçou alguma coisa aí.
Uai, cadê? Ah não, tava para cima ainda ali. Então ainda tinha um contrato em aberto, né, que são 5, 3, 4, 5, tá certo. Tem um contrato ali no 112,710, que é da primeira entrada, que seria os 500 pontos. Então ele buscou aí o terceiro alvo. Terceiro alvo não, cacete. Segundo alvo de 400 pontos. Deu um tiro aí. Aí também executou o nosso primeiro alvo da segunda operação. Achei que ia ser agora. Deixa eu adiantar então um pouquinho aqui. Olha, ele tirou primeiro então no stop o último contrato da primeira operação. Ele voltou, ele tirou no stop. Aqui ele foi lá e pegou o primeiro alvo da segunda operação, assim já tirando o risco também dessa operação, né? E conforme ele já andou ali, ele já puxou ali para 150 pontos do preço. Ele dá uma bagunçada nesse, quando entra na simultânea, ele faz um preço médio maluco lá. Só que aí ele tá com referência nesse preço aqui, tá? Aquele triângulozinho amarelo da segunda entrada, né? Então aí o mercado foi forte, entrou bastante comprador nesse momento, que deu essa estilingadinha aí. Deixa eu adiantar mais um pouco para encurtar esse trem aqui. Aí aqui ele busca lá o quarto contrato, segundo alvo. E aí ele vai lá e busca o quinto e último alvo da segunda operação. Então nesse momento estávamos aí com duas entradas, um contrato só que saiu na proteção, os demais alcançando o alvo. Com um saldo aí de 683. Nesse momento eu achei interessante não fazer mais a terceira entrada. Por quê? Para a gente evitar devolver. Então, a partir de hoje, duas entradas, deu take lá bonitão, acima dos 5% do capital, ou seja, acima de R$500. Não vou fazer a terceira operação, só faço a mesma caso tenha tomado um take ou um stop e o saldo não esteja lá em cima. Para, sei lá, porque vamos tentar, né, ver se desta forma a gente vai devolver menos, tá? Então, vou adiantar aqui porque hoje, até então, eu não tinha pensado nisso, né? Mas enfim, fiz a terceira entrada e vou adiantar aqui para ver que devolvemos um troquinho aí. Então aqui, mesmo esquema, aguardamos o fechamento. Nesse caso aí, fechou verde. Comprei a mercado, mesmo esquema. As ordens oco lá no 3 contratos 300, um contrato 400 e um contrato 500, stop 200. Por que eu não fiz a operação no 13, né, no candle 13 do sinal? Porque enquanto estivermos com uma operação simultânea, não fazemos a terceira, né? Então, como estávamos abertos ainda da operação do candle 9 e 10, não executei a do candle 13. Talvez tivesse sido melhor, né? Mas enfim, vocês vão ver que devolveu para o mercado, mas tem um lado bom disso tudo, né? Vou poder fazer um vídeo mostrando todos os requisitos, né? Todas as possibilidades, tanto os take com a proteção e o stop, que faz parte, né? A gente vinha numa sequência grande, então um dia assim já dá meio que uma animada na sexta-feira aí. Então vamos adiantar aí para não perder tempo. Então aí, candle 15,16 até que deu um tirinho para cima, chegou lá a dar uns 200 pontos, mas voltou, estopou. A gente fala hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não, que lambança, né? Então, a partir de agora eu entendi que duas operações ganhas talvez não valha a pena arriscar a terceira. Agora, se tiver com um stop, dois stops, aí eu vou, porque no longo prazo, as últimas operações em dias que começam com stop acabavam pagando, pelo que eu vi nas planilhas, né? Só que a gente não tem garantia, né? A gente só fala de probabilidade estatística. E é natural, né? Quando a gente está perdendo, a gente fica mais corajoso. Vale a pena? Dá para no longo prazo, vai ser interessante também se operar as 3 entradas de qualquer coisa? Vai. Mas vamos ver aí também, eu vou fazer um estudo, vamos ver. Vamos ver, tô meio perturbado aí com essas ideias de mudança, mas precisa mudar algumas coisas, ajustando. E no longo prazo a gente vai ver o que acontece. Beleza? Então finalizamos o dia devolvendo um pouquinho aí, mas um saldo interessante, 474. Vez que vimos numa sequência muito zoada de stop, principalmente pelo fato de estar fazendo só uma entrada. Um dia muito interessante que saímos no prejuízo. Se tivesse feito as demais, seria dado lucro, né? Fazer o que? O mercado é assim. Ele é soberano. O dia que ele quer nos dar dinheiro, ele dá. E quando quer tomar, toma. E se a gente não tiver disciplina, a gente perde mais ainda.
Então a gente tem que vir aqui focado e saber o que vai fazer. Então deixa eu achar aqui agora no vídeo o trecho que eu ponho na tela lá do dólar, só para a gente ver o resultado, né, das operações que estou fazendo aí no dólar com gráfico de Renko, um contrato. Comecei a mostrar ontem o resultado, o operacional ainda não mostrei porque eu vou precisar de tempo para conseguir gravar vídeo operando replay de mercado para mostrar. Ou mais para frente, aí, se eu não conseguir tempo até lá, e se eu começar a operar os dois ativos, tentar, aí eu vou ter que arrumar um monitor melhorzinho maior aqui, que eu consiga gravar de forma simultânea as duas telas, tanto do índice quanto do dólar, para operar aí, mas é no Renko que estou fazendo os testes lá, o backtest no dólar, por isso em conta de simulação. Se você chegou até aqui, ajuda, deixa o like, dá um trabalho lascado para gravar tudo isso daqui. Não vou te prometer Porsche, não vou te postar foto andando de helicóptero, falando que você vai ficar milionário, porque infelizmente o mercado é difícil e o seu lucro aqui é proporcional ao seu risco, né? Se você tiver um capital grande, seu lucro vai ser grande. Se você tiver um capital pequeno, seu lucro vai ser pequeno, desde que você estude e saiba o que esteja fazendo. Porque senão, se tiver um capital grande, seu prejuízo vai ser maior do que se tiver um capital pequeno. Essa é a realidade, tá? Não é fácil, mas sim, é possível, desde que você tenha disciplina. Então, deixa o like que vai ajudar, dá um trabalho, como eu já falei, para gravar aqui. Não sou trader profissional, sou um trader iniciante, tenho que trabalhar ainda aqui no dia de hoje, correr atrás do tempo que se perde de manhã, mesmo trabalhando em outra tela, você vai, vixi, cabeça bagunça, você não rende igual, então agora tem que tirar na parte da tarde, tirar o atraso aí dos trampos. Mas deixa o like que vai ajudar. Como eu já falei, garantias não temos, mas trabalhamos sempre ao lado das estatísticas e probabilidades. Setup se mostra bem interessante, pagador no longo prazo, desde que você tenha disciplina. Se você não for disciplinado, fizer as coisas fora do recomendado, excesso de operações, comprando fora de hora, vendendo fora de hora, vai dar ruim. Isso daqui não é videogame, você quer ficar apertando o botão, compra um minigame, compra um... Nem sei que existe mais Game Boy, né, que era da Nintendo lá. Compra um videogame, aí você fica apertando o botão, tudo certo. Compra aqueles pockets, tá ligado? Minha filha tem um que fica apertando as bolinhas lá. Você quer ficar apertando o botão, fica apertando isso, mano. Aqui você tem que vir para tentar operar da forma melhor possível. E quanto menos você operar, menor o seu risco. Quanto menos você se expor, é melhor. Vários setups são interessantes, porém foi através desta forma de operar. Sim, temos bastante stop, porém quando ganhamos, ganhamos mais do que quando perdemos. Foi desta forma que parei de quebrar e ter que ficar aportando dinheiro na corretora por ter quebrado o capital. Então deixa o like, vou ficar pedindo para ver se ajuda, para poder ter motivação para pelo menos continuar aí com os vídeos, né? Mas é isso aí. Não coloque dinheiro nesse mercado que você não possa perder, pois day trade não é investimento, é especulação e de altíssimo risco. Beleza? Então bora lá ver o resultado do dólar. Então nesse ponto aqui, vou trazer o resultado do dólar. Lembrando, o dólar estou fazendo um backtest de um operacional e não estou fazendo em conta real. Beleza? E esse também não é a tela, isso aqui tem umas marcações que eu fiz lá, mas também não é a tela do operacional. Então, ó, saldo zerado ali do dólar na conta real, mudei para o simulador, menos 190. Então vamos a buchitada no dia de hoje, né? Ontem mostrei o resultado, no vídeo de ontem tem lá o resultado. De cabeça agora não estou lembrando, mas foi positivo. E o de hoje, perdemos, faz parte, né? E assim vou fazendo aí, sempre que der. Então voltei ali, ó, simulador está zerado, voltando para a conta real no índice, tá? 474 e viemos nos prejuízos. Beleza? Então é isso daí. Um excelente final de semana a todos. Espero que essa semana tenha sido maravilhosa para todos. Bom negócio. Que Deus abençoe a todos. Abraço.